Nessa edição do podcast do Jaé, eu quero falar um pouco sobre a Bíblia na vida do jovem. É isso mesmo, eu sou o missionário Lucas Efraim Carvalhino e vamos juntos em mais uma edição do podcast do Jaé. Canta, alegre canta, sorrindo canta, pois o reino já chegou. Canta. Maravilhoso! Olha, hoje eu tô aqui com um participante mais que especial, que é um presidente do Conselho Nacional de Capelania, também um grande professor e um bispo do Reino dos Céus, ele mesmo, Bispo Gilberto Gomes. Seja bem-vindo ao podcast do Jaé. Paz e luz, missionário Lucas Efraim. Paz e luz a todo mundo, a toda essa galera jovem do Jaé que participa conosco desse podcast. Maravilhoso! Desde já eu quero falar que é um grande prazer ter você aqui no podcast do Jaé e é uma grande alegria te receber aqui hoje, você que é um mestre quando se trata de assuntos bíblicos e assim, muito obrigado, viu? É muita alegria, é uma honra para mim, porque a gente conhece, a gente vê a igreja desenvolvendo a cada dia, crescendo a cada dia, e os Jaés são para mim uma parte especial do que diz respeito à minha fé, porque o Jaé é a força, o Jaé é a alegria, e eu sou um Jaé até hoje, porque desde que o apóstolo, na época, ele não chamava a gente Jaé não, ele chamava a gente de Cruz Jorque, porque a gente era da Cruzada Jovem Reino dos Céus. Então, caramba! era desde essa época. E é com alegria que a gente vai vendo o desenvolver, o desenrolar na fé, na vida de um jovem, que vai dando a ele a capacidade de ser alguém na vida e poder exercer isso com alegria, com fé e com amor. Maravilhoso! Olha, eu tenho que ser honesto aqui em dizer que eu não posso perder essa oportunidade de perguntar para você de quem é um pouco desse grande homem de Deus, que também é um mestre em assuntos bíblicos, Bispo Gilberto Gomes. Eu tenho que perguntar para você, ainda mais agora que é aniversário da igreja, amanhã vai ter uma grande festa em todos os santuários de Belo Horizonte. Também já está acontecendo festas e festas nesses 44 anos de obra do Reino dos Céus. Então tenho que perguntar um pouco da sua história. Conta pra gente, por favor, um pouco da história deste grande homem de Deus. Ô, Glória, eu tenho a alegria de dizer que a minha história é a história da Igreja Reino dos Céus. Não tem como eu falar da minha vida sem falar do quanto a Igreja Reino dos Céus, o Reino dos Céus é importante para mim. Desde o início, quando a minha mãe ela ia na Capela da Bênção da Pampulha, com muita dificuldade. Nós morávamos no bairro Nova Sintra, na época, depois mudamos para o Barreiro. E naquela época, eram 2 ônibus para chegar e minha mãe com dificuldade para caminhar devido a muitos problemas que ela tinha nos joelhos, nos pés, nos tornozelos. E mesmo assim, todo domingo, ela pegava o filho, pegava uma sacola de comida e ia domingo de manhã para a igreja. Chegávamos lá por volta de 7 horas da manhã e ficávamos até a última reunião da noite. E com aquela alegria, a gente foi assim, eu fui crescendo. Então assim, eu fui da escolinha da professora Marlene, que é a nossa bispa Marlene Venâncio. E era uma época onde a Capela da Bênção da Pampulha, ela tinha uma galeria feita de madeira e ferro. Era tudo muito simples, mas era uma igreja, era um santuário e que trazia para a gente um calor, uma alegria, uma unidade. E eu posso te dizer uma coisa, assim, porque eu chegava todo domingo, na época minha mãe ela me arrumava todo, era gravatinha borboleta, suspensório e uma botinha que era uma bota que hoje acho que vocês nem fazem ideia de como essa bota é. Na época o pessoal falava que era bota ortopé. Meu Deus! E aí eu ia, participava da escolinha das crianças e ia aprendendo as noções
do reino dos céus. E parece que eu estou vendo agora o nosso apóstolo todo de branco, terno branco, e aquele cravo vermelho na lapela, pregando no domingo de manhã, trazendo aquelas mensagens lindas e maravilhosas, nos incluindo. E olha que eu era um jovem, um adolescente, que ele vinha de uma grande maldição familiar. Existe um peso espiritual na minha família tão grande. Caramba, conta um pouco pra gente sobre isso. Meu avô, ele foi dono de muitas fazendas, ele era dono de muitas propriedades. Mas uma entidade das trevas terrível, ela possuiu a vida dele, fez com que ele vendesse tudo e deixasse todos os filhos e netos na miséria na época. Assim, quando todo mundo descobriu, ele já tinha vendido tudo. Ninguém tinha mais nada, não tinha nem para onde ir, não tinha nem onde morar. E todo mundo sabia que o que ele tinha feito foi muito cruel. E o fim da vida dele foi terrível. Ele morreu cheio de feridas, praticamente como um indigente. E quando eu era criança, essa mesma entidade que possuía a vida do meu avô, o pessoal falou que passou a possuir a minha vida, porque eu tinha os trejeitos dele, falava como ele e começava a fazer coisas tão horríveis na época que eu, assim, como adolescente, era tão perturbado que eu pegava faca e cortava as pernas, os braços, fazia vários desenhos, e o pessoal achava estranho porque eu não sentia dor. Eu acho que pouca gente sabe disso. Acho que dificilmente acho que eu contei isso na igreja, mas foi nesse período, dessa situação, que eu fui levado ao santuário. E graças a Deus fui liberto e fui aprendendo a caminhar. E como eu falei no início, fui participando do Crujor, que na época eu era o mais novinho do Crujor. E é interessante porque quem está me assistindo para essa câmera aqui consegue ver por inteiro o quadro do apóstolo Adelino de Carvalho que está aqui atrás de mim. E nessa época, mais ou menos, dessas épocas, porque aqui é cercado de quadros que mostram a história, e tem uma foto muito especial, que mostra justamente uma foto do Cru Jovem, não é? Exato. Que você disse. Muito antiga a foto. E uma coisa interessante é observar que eu já tinha sido levado a várias igrejas por alguns familiares, mas eu ficava impressionado com o poder, com a autoridade que existia na igreja e existe no reino dos céus. Esse poder sobrenatural. Parece que eu estou vendo agora. Eu estava na cruzada que o apóstolo realizou na Praça da Rodoviária, em Belo Horizonte. Era uma multidão enorme. E foi levantado um palanque, e eu estava próximo ao palanque, minha mãe ela queria ficar bem perto, e eu lembro muito bem de um homem que ele ficava, ele estava embaixo, não é? E o pessoal do palanque, mais ou menos numa altura onde ele vinha com as mãos, então ele ia tocando nos pés das pessoas. Quando ele tocou nos pés do apóstolo, o homem começou a gritar, e ele começou a gritar, e o pessoal perguntou para ele, o que está acontecendo contigo? O que é isso? Eu estou enxergando, eu era cego, e agora eu estou enxergando. Caramba! Gente, quando você vê uma coisa dessa, como é que fica inerte? Como é que fica parado? Como é que você reage diante de uma situação dessas? É crer, é confiar, é se entregar. Sobe uma fé dentro da gente, assim, sobrenatural. E é interessante ver você contando isso, porque isso mostra que o projeto do Jaé, que começou com o apóstolo, lógico, porque ele foi o primeiro jovem no Reino dos Céus, que ele começou o Reino dos Céus. A igreja Reino dos Céus, que o Reino dos Céus já estava plantado na terra. E é interessante mostrar isso porque esse projeto que você chamou de, como que é? Cruza Jovem? Era Cruzada Jovem Reino dos Céus. Cruzada Jovem Reino dos Céus é o mesmo projeto do Jaé, só que mudou o nome.
Evoluiu. Então sempre evoluiu, sempre teve esse mesmo propósito de mostrar esses milagres, e a quantidade de milagres que a Igreja Reino dos Céus acontece todos os dias. Pessoas sendo curadas, e é muito legal de você contar isso, porque a gente vê muito o apóstolo contando essas histórias, na visão dele que estava acontecendo tudo, mas ver em primeira mão, assim, alguém contando, quem estava lá e presenciou isso é algo, assim, indescritível, sabe? E eu vou te falar uma coisa, e até hoje, esse propósito do JAEC é de formar o jovem como um cidadão, como uma pessoa que vá fazer diferença na vida. Isso eu posso falar por mim mesmo. Porque lá quando eu comecei, adolescente ainda, eu já fui trabalhar no escritório da igreja como datilógrafo. Hoje não existe mais essa função, né? Era aquela máquina de escrever antiga. E eu não tinha muitas qualificações, estava começando na vida, era um aprendiz. É engraçado isso, porque isso prova uma coisa que o apóstolo diz sempre: o reino dos céus, ele dá oportunidade ao jovem. E deu Eu falei oportunidade. Eu falei isso nos últimos quadros do podcast do Jack, o reino dos céus, ele sempre dá oportunidade ao jovem. E você vê, desde o início do reino dos céus, não é? E foi ali que eu aprendi a mexer com relatórios, foi ali que eu aprendi e desenvolvi um gosto pela leitura, de tanto o apóstolo falar, olha, é muito importante você ler, é muito importante você aprender, descobrir, abrir sua mente. Eu passei a devorar livros. E eu devorava a Bíblia, começava a ler a Bíblia direto, os livros, lá na época, A Bênção que Faltava em Sua Vida, um livro do nosso apóstolo, que tem muita gente, inclusive, procurando para ver se eu consigo emprestar o meu, eu empresto o meu não. Depois... É relíquia. Não empresto não. Uma coisa que a gente não... Eu dou o livro, mas eu não empresto não. A Revelação dos Mistérios da Fé, um dos livros que o pessoal está pedindo para ser lançado de novo, porque ele traz uma visão muito, muito forte do que é viver a fé. E assim, eu fui aprendendo com tudo isso. E é interessante porque eu quero pedir para colocar a foto desse livro aqui, ó. E existe duas versões desse livro. Uma que tem uma rosa e a outra que tem uma estrela de Davi na capa. E esse livro, ele mostra muitas fotos dessa época que você está contando pra gente hoje aí. Mostra o início de tudo. E foi logo nesse início que eu despertei e falei assim, eu quero fazer a obra. E é uma coisa interessante. Uma pessoa tímida, porque eu era muito tímido, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Então, como uma pessoa tímida, ela vai se tornar um pastor, vai se tornar alguém que vai ficar à frente de uma multidão. Então, assim, eu enfrentei a timidez, porque eu recebi força para isso. Eu enfrentei todas as críticas que fizeram, que falaram que eu não ia dar conta, que eu jamais seria alguém na vida, e parti para a obra. Na época, saí de Belo Horizonte, e nós fomos iniciar umas novenas na cidade de Itajubá, sul de Minas. E era novena, não tinha nem igreja ainda. A gente fazia novena num bairro chamado Bairro da Capitinga. E dali das novenas, que hoje a gente fala célula, a gente abriu a igreja de Itajubá. Eram todos novos. Inclusive tinha um pessoal que falava que nós éramos os menininhos da igreja. Mas depois, quando eles começaram a ver os menininhos da igreja expulsando demônios, realizando trabalho forte de cura. Eu lembro, um detalhe interessante de Itajubá, foi quando uma família foi desesperada para pedir ajuda para um senhor que tinha sofrido um AVC, e o médico tinha falado o seguinte, olha, ele perdeu a mobilidade. Perdeu completamente. O nome dele era Rui. E eu fui até na casa do seu Rui. Os filhos levaram lá e eles falaram, será que vocês falam tanto de cura, de milagre, vocês podem fazer alguma coisa por ele? E foi aí que aconteceu a primeira ação de Deus através de uma oração que eu fiz. Quando eu peguei a mão dele, olhei para ele,
E do nada vem uma coisa para mim, você vai levantar agora, no nome de Jesus, e vai comigo para a igreja hoje ainda, porque hoje você vai começar uma corrente. Peguei, puxei a mão dele, levantou, o homem levantou, ele tinha sofrido um AVC tão violento, que apesar de um lado todo ter paralisado, o outro lado também estava muito lento, ele ainda não conseguia ter a mobilidade de usar o outro lado. Pois esse homem levantou, andou comigo pela casa toda e a família toda gritando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ali foi o primeiro milagre e minha primeira experiência de que só através da fé de uma pessoa que confia no seu profeta. Olha, aquele homem acreditou no menino. Tinha 14 anos de idade. Ele acreditou no menino e confiou no poder de Deus e levantou. Na mesma casa, depois de toda aquela festa, eles falaram assim, vou te levar para o filho dele que está aqui, que o filho dele é paralítico, ele sofreu um acidente, que ele foi pular num rio, bateu a cabeça e ficou paraplégico. Quando eu fui falar assim, eu vou agora orar por você, ele falou assim, eu não acredito em oração. E olha que ele tinha acabado de presenciar, assim, do quarto dele ele viu toda aquela manifestação e viu o pai dele levantando e ele não levantou. O que eu aprendi naquele dia? Eu aprendi que se a pessoa não confiar no profeta que Deus enviou, se ela não acreditar, por isso eu sou apaixonado pelo meu apóstolo Adelino de Carvalho, porque todas as vezes que ele falou comigo, vai, e eu acreditei, deu certo. Toda vez que ele fala uma coisa, toda vez que o profeta de Deus fala assim, vai, é a chave do reino dos céus, essa autoridade, essa obediência. A palavra de Deus em Mateus 16, eu faço questão de fazer essa leitura. Em Mateus 16, no versículo 18 em diante, diz assim, pois assim eu te digo, pois também eu te digo que tu és rocha, Pedro, rocha. E sobre essa pedra, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei, versículo 19, a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, o reino dos céus tem essa chave, e eu descobri, e quem usa essa chave tem cura, tem saúde, tem alegria. E daquele dia em diante, que eu percebi isso, Deus foi abençoando, Deus foi usando, nós fomos para a cidade de Pouso Alegre, abrimos a igreja de Pouso Alegre, depois do sul de Minas, depois eu fui para a cidade de Tapecerica com nosso saudoso bispo Mauro Venâncio dos Reis, Divinópolis, e aí, em 92, eu fui parar na cidade de Goiânia, como o missionário auxiliar, um dos auxiliares diretos do próprio apóstolo Adelino de Carvalho, quando inaugurou a obra de Goiânia. Caramba! É assim, muita coisa, muita história no reino dos céus. Você contando isso, cada história, cada testemunho que você está contando, tô arrepiando aqui. E eu acho impressionante, porque o Jaé, que são jovens em constante evolução. Não é jovens em evolução, é constante evolução. E você falando isso só prova que o projeto do Jaé, eu estou dando o exemplo claro do Jaé, pelo fato de o Jaé ele ir à rua, ele ir ao combate direto contra o mundo, contra as doenças e contra todo e qualquer tipo de inimigo. Então, quando um jovem sai para ir na casa de uma pessoa que está sofrendo, ele tem a autoridade de fazer isso. Quando ele é ungido de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus ele escreveu aos jovens, ele escolheu aos jovens porque os jovens são fortes. Então ele tem essa unção. Mas isso tem como destrinchar esse assunto assim, muitas coisas. Mas hoje eu quero perguntar para você aqui, você falou sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que você começou a ter muita vontade de ler depois que você entrou para a obra do Reino dos Céus, muita vontade de estudar. Então eu queria perguntar para você, porque tem muitos jovens que têm muita vontade de começar a ler a Bíblia, mas não sabem por onde começar. Você, como alguém que já leu a Bíblia algumas vezes, várias vezes no caso,
Você tem alguma dica para essas pessoas? Eu faço um trabalho onde eu ajudo algumas pessoas a fazer essa leitura da Bíblia. Eu tenho um grupo de WhatsApp separado onde eu passo todo dia uma leitura, o versículo que a pessoa deve ler. Porque tem muitas pessoas que elas precisam de alguém do lado delas. Tem outras que elas já deixam nascer dentro delas aquele desejo, como aconteceu comigo e acontece com muita gente. Agora tem gente que precisa de alguém para poder ficar do lado. Isso aí é a realidade hoje em dia. Cada pessoa é diferente da outra. Mas o que Cada que eu caso é um aconselho? caso, né? O que que eu aconselho? Começar pelo livro de Provérbios. A pessoa pega Provérbios, depois ela passa para os Salmos, depois ela dá um salto para os Evangelhos, ela começa nos Evangelhos, vai nos Evangelhos, para ali no livro de João, e aí ela começa a ir no livro de Gênesis. Ela começa de Gênesis e vai seguindo. Essa é uma técnica já que eu desenvolvi. Por quê? Eu acredito que a pessoa, antes de entender um pouco do Antigo Testamento, ela precisa conhecer a graça. Mas antes de conhecer a graça, ela precisa ouvir umas verdades. E o livro de Provérbios, ele traz umas verdades, onde ele manda o preguiçoso se enxergar, onde ele faz a pessoa aprender que ela tem que dar valor a Deus em primeiro lugar e saber oferecer o melhor da sua renda, e por isso a primícia. Ele ensina que a pessoa tem que aprender a ouvir, porque a sabedoria é mais importante do que tudo, e que se a pessoa não tiver temor, ela não vai ter sabedoria. Então ela vai aprendendo em Provérbios, Salmos, Evangelhos, depois ela vai para o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E aí, ela, logo após passa o Pentateuco, ela começa a perceber as vitórias que vêm através da obediência, que aconteceram com Josué, e as desgraças, as derrotas que aconteceram na vida das pessoas que deixaram de ouvir a Deus, que você passa a ver no livro de Juízes, e vai seguindo daí em diante. Agora, é importante, e eu respondendo, inclusive, a uma pessoa que essa semana me perguntou, falou assim: como é que eu faço para ler a Bíblia? Simples. Inclusive, é um segredo que eu vou falar aqui agora, uma revelação. Por favor, o que eu vou falar aqui agora, peço para, se possível, aumentar o volume, porque isso que eu vou falar agora vai revolucionar. Quando a pessoa falar assim, eu quero ler. Então, eu vou ensinar. Você senta, tem que estar sentado, tá? Aí você pega a Bíblia. Pegou a Bíblia? Ótimo. Aí, abre a Bíblia e começa a ler. Pronto. É aí. Tem gente que está esperando uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. A fórmula é o seguinte: você quer, você começa. Ah, mas eu sinto sono, enfrenta o sono. Ah, é muito, a letra é pequena, então pega uma Bíblia de letra grande. O importante na vida, quando você quer fazer uma determinada coisa, é começar. É fazer. O primeiro passo. Você começa e aí vai dar certo. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Eu mesmo já tava aqui. Você falou, pega a Bíblia, eu já tinha pegado a minha Bíblia aqui. Você falou, abre a Bíblia, eu abri a Bíblia, falou, começa a ler, eu perdi o chão. Mas não tem segredo. Palavra de Deus é uma palavra revelada. Quanto mais você lê, mais você recebe as revelações de Deus. Agora, um detalhe. Ler só não basta. É importante ler, procurar entender o que você leu, e depois da leitura, aí ter esse momento de intimidade com Deus, em oração, falar com Deus. Tem gente que fala com Deus em voz alta, fala com Deus baixinho, fala com pensamento. Tem uns que falam cantando. Tá lá. Tá aqui na minha mão. Tá aqui na minha mão tudo que eu quero, tudo que espero, vem pra minha mão. Ó Pai, a palavra que o Senhor me deu hoje,
falou comigo. Porque pode ter certeza, se você começar a falar, Deus fala comigo, Ele fala com você. O Espírito de Deus fala com você. Maravilhoso. Olha, você está falando aí sobre muito essa questão da palavra de Deus, mas agora eu preciso perguntar isso, porque o tema é o já é. Então, professor, bispo, na sua visão, o que é este projeto do Jaé? O projeto do Jaé é a revelação de Deus dada ao profeta Isaías, que diz que os que confiam no Senhor levantarão como águias, correrão e não se cansarão. O projeto do Jaé, para mim, é um mover do Espírito levantando pessoas que vão fazer diferença. Vão fazer diferença primeiro na sua própria vida, porque vão descobrir que são mais capazes, são mais fortes. Vão fazer diferença na vida dos seus familiares, porque quem está perto vai ver que, poxa vida, olha, como esse jovem, como essa moça, como esse rapaz transformou, como ele mudou. Porque um Jaé, ele aprende a ouvir, ele aprende a obedecer, ele aprende a focar e a direcionar naquilo que ele quer, porque essa é a mensagem que a gente vai passando constantemente. A cabeça de um Jaé, ela é envolvida pela palavra revelada do Espírito de Deus, à medida que os profetas vão acompanhando o Jaé, porque o Jaé não anda sozinho. O Jaé ele vai sendo acompanhado, o Jaé ele vai aprendendo. É um aprendiz com potencial de se tornar um mestre. Porque E isso é uma revelação. É tão grande essa revelação do Jaé, porque é o seguinte: Jesus ele começou sendo um Jaé. Os apóstolos que são citados, todos os apóstolos citados na Bíblia começaram sendo um Jaé. Um ou outro ali que, na fase que ele entrou junto do ministério, ele já era considerado alguém maduro. A maioria não. E você vai pegando na Bíblia, e é impressionante, sabe? Jeremias. Você pega um Samuel, profeta Samuel, criado Não na tem exemplo presença melhor. de Deus. O homem foi tremendo. O homem, ele no momento que ele realizou um sacrifício a Deus, jovem, já é ainda. Inclusive, os anciões, eles tinham uns apoiavam ele porque ele era muito temente. Outros falavam assim, mas ele é muito novo. Mas mesmo sendo muito novo, ele realizou um sacrifício a Deus tão grande que a palavra de Deus fala que os inimigos foram aterrados. Aterrados, raios de todos os tipos caíram do céu no momento em que o profeta Samuel invocava a vitória para o povo de Deus. E ele era um Jaé, um jovem, que estava começando ali o seu ministério. E se a gente for pegar, se a gente for analisar isso, a gente vai descobrindo, por exemplo, você pega o Pedro. Pedro era um Jaé, e ele era um pescador. Quem que dava alguma coisa para um pescador igual Pedro? E Pedro, ele se tornou um apóstolo tremendo, uma autoridade poderosa, forte de Deus. Isso você vai lá no Antigo Testamento, você vai no Novo Testamento, você pega Timóteo, um instrumento usado por Deus, que ele aprendeu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo preparou Timóteo, preparou Tito, e todos esses homens foram moldados, lapidados e se tornaram personagens históricos. Ou seja, eu falava até um pouco disso antes de a gente começar aqui o podcast, eu estava comentando sobre que o apóstolo, ele falou comigo, e o que ele fala com muitos Jaés. Eu tenho certeza que você, Jaé, que está nos assistindo, talvez você tenha ouvido sua família dizer o seguinte: quem é você para ter alguma coisa? Quem é você para ser alguém? E aí aqueles contaminados pela mentalidade medíocre falam assim: pobre nasceu para ser pobre, pobre nasceu para sofrer, olha só, você nunca vai ser nada. E aí
você vai descobrindo que você é capaz, que você começa a fazer diferença na vida dos seus familiares, começa a fazer diferença na sua sociedade, começa a fazer diferença onde você está. O apóstolo falou comigo, um dia você vai se assentar e vai falar de igual para igual com autoridades. Hoje eu converso tranquilamente com prefeitos, com vereadores, deputados, governador, como na última, foi o que? Tem uns 15 dias que eu estive com o governador do estado de Goiás. E se for, eu tenho hoje, se for necessário, livre acesso, mesmo independente do governo, hoje eu tenho livre acesso ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto, tenho contatos hoje no Brasil inteiro, e todos esses contatos, se eu fosse lembrar do Gilberto lá atrás, que era aquele menino tímido, ia falar assim, não, eu tenho vergonha de ficar perto desse povo. Hoje não. Eu não queria conseguir Eles chegar talvez lá. fiquem meio constrangidos de ficar perto de mim, porque vem em mim uma luz, uma autoridade, e essa mesma luz que está em mim está também em cada Jair. Caramba. E para você ver que tudo isso foi graças à igreja. Você chegou onde você está hoje por causa da igreja. E agora que está completando 44 anos de Reino dos Céus, você tem alguma coisa que você olha em toda essa caminhada que aconteceu e que também está de acontecer, porque ainda é pouco tempo. Nós só estamos começando. Só estamos começando. Tem alguma coisa que você olha e fala, olha, isso realmente marcou minha caminhada? Olha, a oportunidade de estar na linha de frente, abrindo tantas obras. Como eu falei que eu fui para Goiânia com o meu apóstolo e ali eu aprendi muita coisa. Aprendi, inclusive, era uma situação, na época o apóstolo ele fazia jejum, e ele fez uma época, uma semana de jejum, e eu falei assim, vou acompanhar ele. E, assim, era o primeiro jejum que eu estava fazendo a semana inteira. E eu lembro que acho que o jejum mexeu um pouquinho com a minha cabeça. Na época, a gente não tinha computador para poder colocar fundo musical, essas coisas assim. E o apóstolo ia fazer uma oração. E aí ele foi para preparar para fazer oração e ele olhou para mim assim, põe o fundo. Aí eu olhava. Eu estava meio desorientado por causa do jejum e eu ficava assim, fundo? Que fundo? O fundo! Ah, o fundo! Aí, era assim. Oh, meu Deus! Aí foi vivendo e aprendendo tanto, mas aprendi tanto. E dali a gente inaugurou Uberaba, inaugurei Uberlândia. Depois de Uberlândia nós fomos para Ribeirão Preto, inauguramos Ribeirão Preto, inaugurei Juiz de Fora, primeiro imóvel na rua Doutora Amada Horta, da cidade de Juiz de Fora. Depois Juiz de Fora, nós fomos para... Estou tentando lembrar aqui, foram tantos santuários, graças a Deus. Eu sei que teve Recife, Curvelo, Diamantina. Nossa, mas tantos santuários, graças a Deus. E o que marcou isso tudo? O que me marcou foi justamente a confiança de Deus em mim, a confiança do apóstolo em mim. Quando eu estava na cidade de São Paulo, eu lembro no dia que eu fui receber o apóstolo no Santuário de São Paulo que eu inaugurei, lá no Brás, e a alegria que eu tive de olhar, eu vi o apóstolo andando no corredor central da igreja, vindo na minha direção, e o povo todo, aquela igreja cheia, todo mundo com as mãos estendidas. Aquela imagem, até hoje, ela é forte para mim, porque ela me mostrou que eu estava no lugar certo. E olha que eu tinha várias provas, vários testemunhos, mas aquele dia me mostrou, estou no lugar certo. Eu estou aqui. E olha que eu vou te falar uma coisa. Eu tenho que contar isso. Chega um momento onde, às vezes, passa pela cabeça da pessoa que ela não precisa... Não, peraí, eu não preciso de Deus, não. Eu passei por esse momento. E eu achei que eu não precisava de Deus. Eu achei que eu já tinha tudo. E o que eu fiz?
e eu falei assim, vou jogar tudo pro ar. E eu fiz essa besteira. Joguei tudo pro ar. E eu preciso contar isso para mostrar para vocês o que é você estar diante de Deus e o que é estar diante das trevas. Porque eu conheci toda a alegria e esperança e bênção, e às vezes chega um momento que você vai dar ouvido à conversa fiada, e eu fui dar ouvido à conversa fiada, e quando eu dei ouvido à Tem que conversa tomar muito fiada, cuidado com isso, né? Sofri. Eu nunca tinha bebido na vida, passei a beber, nunca tinha feito nada de errado, passei a fazer, e aí o trem desgringolou que eu fui parar Se eu for falar fundo do poço, eu estou sendo muito otimista. Eu fui para debaixo do fundo do poço. De uma maneira que você nem pode imaginar. O vale da sombra e da morte mesmo, que a palavra de Deus fui fala, para né? debaixo do vale da sombra da morte. Oh, meu Deus! E é assim que o apóstolo falou. Eu lembro quando em Matozinhos, minha mãe era missionária em Matozinhos. E o apóstolo falou assim, fala pro Gilberto vir cá. E eu fui. E eu estava muito envergonhado por tudo que eu tinha destruído na minha vida. E ele falou assim, você quer uma chance? Você quer a chance de ele reabilitar e de levantar? Porque Deus vai te honrar, se você acreditar. E eu falei, eu quero. Daquele dia em diante, eu fui começando tudo do zero, tudo novamente. Comecei a fazer corrente, comecei, como já é de novo, trabalhando e correndo para lá e para cá, e limpando igreja, lavando banheiro, e depois fui virando auxiliar do missionário que auxiliava o bispo Mauro Venâncio, e fui subindo, e crescendo, e fui desenvolvendo de novo a fé. Deus me perdoou e eu consegui elevar de novo, fui me tornando pastor, fui assumindo a igreja, fui abrindo obra de novo e fui falando assim, desse caminho nunca mais, eu já sei o que eu passei na vida e sei o que é o reino. E hoje eu tô assim, sabe o que é aquele gostinho de falar assim, nossa, graças a Deus. É claro, tudo teve consequência. Tudo teve consequência. Eu fui perdoado, Deus me perdoou, mas eu desequilibrei o meu organismo. Aí quando eu estou bonitinho lá em São Paulo fazendo a obra, de repente o que acontece? Fui diagnosticado com uma enfermidade chamada mieloma múltiplo. E fui descobrir que eu estava com o fígado, intestino, rins, e começando o coração. O coração está começando a ser afetado. Eu estava morrendo. Inclusive o diagnóstico foi terrível. Até o próprio apóstolo que orou por mim, a bispa Berenice Costa orou por mim, todo mundo orou por mim, e eu orei, eu jejuei. E na época todo mundo viu. Parecia que tinha chegado o meu fim. Mas eu lembrei da promessa que o apóstolo havia falado para mim, que se eu quisesse, eu venceria. Pois é. Eu venci o mieloma múltiplo. Glória a Deus. Hoje, graças a Deus, estou aqui, estou de pé, dando aula, pregando, trabalhando e crescendo. E feliz da vida. E vivendo a vida no reino dos céus. Glória a Deus! Falando no apóstolo. Paz e luz, apóstolo! Paz e luz. Pastor Lucas Efraim. Convidados do podcast e meus irmãos, meus amigos desta obra linda que Deus confiou em nossas mãos. Dia 28, o reino dos céus materializado na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e a igreja não é o templo. O corpo de Cristo é materializado no nosso corpo.
Por isso que na Santa Ceia o pão é o corpo de Cristo. É a igreja que nós engolimos para que ela esteja dentro de nós. Por isso que o reino dos céus entra para dentro de nós quando a cada ciclo de 7 dias nós renovamos a nossa aliança com Deus através do pão e do vinho, a Santa Ceia. É muito importante entender sobre ciclo, porque tem pessoas que acham que Deus não tem data. Mentira. Deus tem data. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a data aí, veio o Espírito Santo. Então Deus tem data. Todos que estavam reunidos em Jerusalém ficaram cheios do Espírito Santo como quando línguas de fogo vieram dos céus. Então Deus tem lugar, Jerusalém. Então Deus tem data, Deus tem lugar e Deus tem o tempo. Pentecostes, penta quer dizer 5. Pentecostes, 50 dias. 50 dias depois da morte de Jesus, impressionante, veio o Espírito Santo. Quase ninguém prega sobre isso, né? Mas o Espírito Santo só desceu quando Jesus assentou-se no céu à direita de Deus. Jesus havia dito em João capítulo 14: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, para que onde vós estiverdes, estejais eu também. Entre os homens, Jesus é chamado de Filho de Deus. Entre os anjos, Jesus é reconhecido como Filho do Homem. Por quê? Porque Jesus nasceu do Espírito Santo, não foi de um homem, não foi de uma relação sexual, do Espírito Santo e de uma mulher chamada Maria. Foi o único. Então, Deus tem dia, Deus tem lugar e Deus tem o tempo que Ele estabeleceu para todas as coisas. Dia 28 de janeiro, nós vamos completar 44 anos da igreja, que na verdade começou como uma cruzada. Cruzada por quê? Primeiro nós levantamos a bandeira e partimos para o ataque. Nós somos a igreja do ataque. Por isso a cruzada, para que os inimigos desocupem os lugares que nós iremos tomar para o reino. Onde era o reino
do diabo, passou a ser o reino de Deus. Onde era o reino das trevas, passou a ser reino dos céus. Então, nós começamos como cruzada. Ficamos 20 anos como cruzada. De 81 até 2001. Em 2001, em Matosinhos, a cruzada se tornou igreja com a revelação da águia. Até então, ninguém ouvia falar em águia na Bíblia. Eles falavam só na pomba, que simboliza o Espírito Santo. Então preste atenção, nós começamos com uma cruzada de ataque. Pastor, sua igreja está vazia porque o senhor não sabe fazer cruzada de ataque. No ano passado eu tive pneumonia nos 2 pulmões. Fiquei internado na UTI, em Salvador, me trataram muito bem, viu? Hospital muito bom lá, o Hospital Aeroporto. Os médicos e as enfermeiras me acharam meio bravo. Mas é porque eles não estão acostumados comigo. Bons, eles são bons de serviço. E a médica me chamou e falou, olha, nós vamos entubar o senhor. Eu falei, deixa eu morrer. Estava custando a falar de tanta falta de ar. Deixa eu morrer. Agora quero morrer sem ser entubado. Aí ela falou, olha, o senhor autoriza a gente fazer o procedimento que tiver que fazer? É dolorido. Mas não vai precisar entubar o senhor, não. Se a gente conseguir, não vai precisar, não. Falei, autorizo. Conversou com a Bárbara, minha esposa. Até então, a minha filha não havia chegado. Me levou para UTI. Me colocou uma máscara aqui. E deu 3 tiros de ataque de oxigênio. Eu só não morri porque eu vivi. Pá! Aquilo no meu peito parecia que ia explodir. Veio o segundo. Pá! Veio o terceiro. Pá! Aí ela tirou os aparelhos e falou, melhorou? Falei para ela, eu sarei. Aqui, ó, tô respirando. Falou, não, é só a primeira série. Agora vem a segunda, que é mais 3. Aí ela deu 3 tiros de broncodilatador. Aí melhorei mais ainda. Eu estava com os 2 pulmões infectados. Impressionante. Terminou, ela falou, agora vem o último, 3 ataques. Aí ela usou um outro medicamento lá. Falou, agora o senhor pode dormir e ficar descansando aí. De repente, entra na UTI, a apóstola. Eu não sei o que ela fez, cara, mas ela arrumou um avião em Belo Horizonte, foi para lá imediatamente. Ela chegou no hospital, a primeira pessoa que barrou, ela falou assim, ninguém me barra, não, é meu pai que está lá, eu vim buscar ele. E chegou lá no UTI, falou, vou levar meu pai daqui. Não, se você levar, seu pai ele vai morrer dentro do avião.
Aí acalmaram a apóstola é bem Adelina, sabe? Toda pessoa honesta é brava. Toda pessoa frouxa é porque ela tem dívida a pagar, sabe? E a apóstola é muito correta. Aí a médica conversou com ela. Tipo assim, né? Eu achei que era só seu pai que era bravo. Ah, meu Deus do céu. É uma turma de bravo, viu? Aí ela gostou foi da madrinha, mano. A Bárbara é muito mansa, tranquila. Eu melhorei, esperou mais um dia, dormi, me colocou no avião e me trouxe. Mas abaixo de Deus, o que me salvou foram os ataques daquela médica competente da Bahia, do hospital aeroporto. Foi o que abaixo de Deus foi o ataque. Porque a coisa funciona assim: se você ataca, o inimigo recua. Mas se você recua, o inimigo ataca, te acua. Então, quando a gente começa uma obra, a gente tem que começar com tudo, com ataque, com folheto, visita, rádio, se possível televisão, tem que entrar arrebentando. Nós tivemos um diretor da rede de rádio que só colocava as coisas quando eu mandava. Eu não gostava, não. Hoje não. Hoje o rapaz é bom, é um baiano, bom toda a vida. Ele faz acontecer. Eu estou aqui escrevendo um livro maravilhoso com a Evelyn, filha da Bispa Glória. E como é que chama o livro? O Poder do Domínio. É minha cara o livro. É a cara da águia. Não é? Muito forte. Então, é muito importante aprender, sabe? A pessoa que não sabe fazer é porque não aprendeu. Se aprender, ela sabe fazer. Então eu disse, Deus tem data, tempo e local. Data, dia de Pentecostes. Tempo, 50 dias depois da morte de Jesus. E local, Jerusalém. A obra da cruzada começou na Avenida Dom Pedro I, 1585. Dia 28 de janeiro de 1981. Aí, veja só, eles foram alargar a avenida, a prefeitura foi alargar, ficou bonita a obra, alargar a avenida, demoliu a Catedral da Esperança. Eu falei que eu ia comprar lá e comprei. O pastor, o povo tem que saber onde está sendo aplicado o dinheiro da igreja. O dinheiro da igreja não é de pastor. Quando você vai no Monte Manaim, cada vez que você vê alguma coisa nova e coisas caras. Aliás, nada foi tão caro igual aquelas palmeiras que nós colocamos. Nós colocamos palmeiras lá de 13 mil reais, uma palmeira. Porque palmeira é assim, quanto maior, mais cara. Mas ficou bonito.
Tem uma palmeira azul chegando no Rio Sagrado, é preciosa, aquela palmeira é palmeira de 20 mil reais. Eu não sabia que planta era cara assim, não. Então a pessoa vai no Monte Manaim e ela vê onde a oferta dela é aplicada. E eu falei para os irmãos, eu vou comprar esse imóvel aqui da igreja, para a igreja. E comprei. Depois que eu comprei, eu falei, irmãos, eu vou reformar aqui, nós vamos fazer um prédio de 7 andares aqui. E vou fazer isso em 9 meses. Tinha uma senhora bacana, rica lá, metida a boa. Eu duvido que isso vai acontecer. Aí eu fiz uma reunião com as irmãs, eu falei, quem crê que em 9 meses eu levanto aqui? Levanta a mão, todo mundo levantou, menos ela. A senhora que não levantou, pode falar por que a senhora não crê. Aí ela argumentou umas coisas bobas dela mesma. Falei, então a senhora faz o favor, não dê oferta aqui. Não quero oferta da senhora. Eu não quero oferta sua aqui. Se a senhora não acredita, a oferta da senhora é inválida. Quando completou 9 meses, a Catedral da Esperança estava de pé. Quando a prefeitura abriu a avenida, ela teve que destruir a Catedral da Esperança, demolir. E aí nós mudamos para outro imóvel alugado e fomos. Hoje nós estamos no número 575, perto do Via Brasil, onde vai ser a festa, dia 28. Mas eu já comprei um imóvel para a igreja, que por incrível que pareça, fica no mesmo lugar onde era a antiga Catedral da Esperança e vai ter o mesmo número, 1585. Eu sou muito determinado. Eu sou muito determinado. Deus gosta de pessoas determinadas. Querer é poder, sim senhor. Querer é poder, sim senhora. Se você determina e é frouxo, você não vai receber nada. Mas se você determina e vai à luta, a vitória é sua. Dia 28, eu te espero, 7 horas da noite, no Santuário da Pampulha, para a gente comemorar, porque você tem que comemorar. Lá é o aniversário de todas as igrejas do Brasil, porque foi lá que começou a cruzar. E a gente está se preparando para o mês da Arca da Aliança. A Arca da Aliança vai passar e vai recolher os projetos, pedidos e planos. Todo ano eu coloco. Você pode colocar, conte-me um sonho impossível. Escreva-o, coloque dentro da Arca da Aliança e aquele sonho seu será realizado. Paz e luz. Paz e luz. Você vê aí hoje uma participação mais que especial do apóstolo também, né, bispo? Maravilha. Como eu disse, me sinto duplamente honrado. Primeiro estar aqui no podcast com vocês e depois de participar aqui junto com o nosso apóstolo, nosso pai, nosso paizão na fé, o apóstolo Adelino de Carvalho. Ele falou um pouco aí sobre o que está por vir, aniversário da igreja, que estamos nessa expectativa. Mas eu quero te perguntar rapidinho uma coisa aqui. Na sua visão, a igreja traz um valor às pessoas, sabe? Mas fala um pouco sobre esse valor que a igreja traz à vida das pessoas. Olha, Essa diferença. Primeiro é o valor que é o valor da pessoa como pessoa. Você é tratado na igreja não pela roupa que você tem,
pelo carro com que a pessoa chega na igreja, pela família de onde ela veio. Você é tratado como uma pessoa de verdade. Que a igreja vê isso. Uma coisa que o reino dos céus tem diferente de todas as igrejas que eu já vi aí fora, é esse tratamento, esse respeito que é dado, principalmente ao jovem, porque aí fora você não vê respeito aos jovens, porque o jovem não tem dinheiro, o jovem ele está aprendendo a viver agora, e todo mundo acha que sabe o que é melhor para o jovem, acha que é melhor para eles. E na Igreja Reino dos Céus, não. Na Igreja Reino dos Céus, o jovem ele tem valor. Começa por aí. E aí vem o valor à família. Nossa igreja valoriza a família. Dá valor ao pai, à mãe. Nossa igreja valoriza o respeito aos pais e o bom tratamento aos filhos. E o exemplo que os pais devem dar aos filhos. E o valor que se dá, eu não estou colocando aqui por ordem, mas o valor que se dá ao relacionamento, à vida com Deus. Pegando emprestado um pouco do refrão da música que o nosso apóstolo compôs e que a nossa apóstola Sol canta brilhantemente. Eu acreditei o que ninguém acreditou. Eu confiei onde ninguém confiou. A Igreja Reino dos Céus, ela traz esse valor verdadeiro à prática, não apenas à teoria. Eu conheço muitos teólogos que conhecem a palavra de Deus, que falam sobre eclesiologia, hermenêutica, bibliologia, teologia sistemática, mas eles não sabem o que é viver a fé. Eles não sabem o que é compartilhar, o que é sacrificar. Tem teólogos que não conseguem entender a força que está por trás do Monte Manaim, a força que está por trás dos projetos colocados dentro da Arca E assim, Sagrada da Aliança. inexplicável, né? Porque é uma fé racional colocada à prova. Você estava falando da arca, pode finalizar? Eles não conseguem ver a intensidade do que é esse ato profético poderoso dos projetos, porque eles ficam tão presos a momentos históricos, ao logos, a palavra, a letra, que esquecem a força rema, a vida que vem da palavra revelada do Espírito de Deus que a gente hoje tem. Então, o valor à palavra revelada, perdão, o valor à fé. E aí, eu vou pegar, só para encerrar, concluir isso, eu pego emprestado uma das músicas que o apóstolo fez há muito tempo atrás, onde ele falava assim: vamos voltar ao passado distante e pensar num instante no que os sábios falavam. Então, pensar, olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente aprendeu com Esther, com Ana, com Pedro, com João, com Paulo e com todos aqueles que deixaram para nós um legado de fé e que hoje vem sendo construído por cada valente, por cada Jaé do reino dos céus, porque cada Jaé do reino, com certeza, vai ter uma história para contar e que vai revolucionar a vida de quem está lá na frente ainda. Maravilhoso, viu, Bispo? E agora, né, para finalizar, porque a gente já está estourando o tempo, você que é uma pessoa muito ocupada, eu quero te fazer uma última pergunta, que é a diferença da palavra de Deus na vida do jovem. Como você vê isso? Olha, eu vejo assim, a palavra de Deus, ela é transformadora. Quando alguém, seja uma pessoa que está envolto a todos os problemas, envolto a todo tipo de ataques espirituais e precisa de uma resposta, a palavra de Deus é a solução para tudo isso. Só que a palavra de Deus,
para aquela pessoa que é autossuficiente, não quer dizer que a pessoa ela não precisa de nada, ela se considera autossuficiente, uma pessoa soberba, uma pessoa que, e esse aqui tem sido o problema de muita gente, eles não conseguem observar o valor que a palavra de Deus tem. A reverência que a gente tem diante da palavra, porque a gente sabe o quanto ela é significativa para a gente, o quanto ela faz a diferença, o quanto ela nos ensina a viver. Seja nos ensinando a fechar a boca, porque tem determinadas horas que a gente tem que fechar a boca, seja na hora que ela nos ensina a falar. Por exemplo, quando Josué deu ordem, Josué e Caleb, eles mandaram os outros espias lá que foram na Terra Prometida, mandaram eles se calar, porque eles estavam falando besteira. Como na hora que eles tinham que levantar a voz e falar assim, nós vamos tomar a Terra Prometida, eles vão ser derrotados, porque o Senhor é conosco. Ou nos ensina atitudes de coragem, como de um Davi, que creu e mexeu no coração de Deus. Sabe o que é uma pessoa mexer no coração de Deus? É quando essa pessoa, a palavra começa a ser intrinsecada, age de dentro para fora. E a palavra, quando isso acontece, ela enche, ela preenche o ser. Então, todos aqueles que têm sede, que às vezes estão passando por uma sede assim, onde elas estão enfrentando problemas com os pais, não está sendo compreendido, não está conseguindo um bom relacionamento com a família, ou aquela pessoa que está tão preocupada porque sabe que sua vida sentimental ela está totalmente bagunçada porque se envolveu com pessoa errada, na hora errada, e aí descobriu que deu tudo, não foi aquilo, não é aquilo que eu pensava. Hoje a gente vê jovens que eles começam uma vida sexual muito cedo e depois descobrem que erraram nisso. Eles achavam que o prazer ia trazer para eles a alegria e depois descobre que não valeu nada. Ou então aquele que ficou entusiasmado com o famosinho da internet, o famosinho do rap, o famosinho do esporte e achou que aquilo ali era brilhante e de repente descobriu que, nossa, isso não é o que eu quero para mim. Porque o que a gente vê na palavra de Deus é algo duradouro, firme e que nos dá essa sensação que eu estou sentindo agora, essa alegria que eu tenho agora e que cada um que vive a palavra de Deus tem. Então o valor da palavra de Deus para mim é maravilhoso, é grande demais, é imensurável. Caramba, né? Muito obrigado, Bispo Gilberto, por ter participado hoje aqui do podcast do GE. É um grande prazer ter te recebido aqui. Vamos juntos nessa caminhada para, com certeza, mais e mais e mais anos de Reino dos Céus. Hoje um grande episódio especial desses 44 anos de Reino dos Céus. Quero te agradecer e muito obrigado por ter participado. Eu é que agradeço, fico muito feliz por estar aqui com você e quero passar aqui, inclusive, o meu WhatsApp da minha central de atendimentos, onde o pessoal, quem precisa de ajuda, precisa de uma orientação, um conhecimento bíblico, precisa ser encaminhado ao santuário, pode entrar em contato com o WhatsApp da minha central de atendimentos, é o 629-8207-1841. E ali você vai ter acesso, inclusive, às aulas dos cursos que nós já tivemos e também você ter mais conhecimento. E em breve nós vamos ter novidades sobre cursos que vão estar começando, que eu vou estar passando para o pessoal. E o Santuário de Goiânia, onde nós realizamos um trabalho muito forte, fica na rua 59, número 105, no centro da cidade de Goiânia.
Maravilhoso. Vou pedir para todas essas informações estarem passando aqui na tela. Muito obrigado, Bispo. Vamos juntos nessa alegria do Reino dos Céus. Mais uma edição do podcast do GS finalizando. Olha, eu te espero aqui também semana que vem. Bispo, o senhor está sempre convidado a participar dessas edições do podcast do GS. É um grande prazer, um grande homem de Deus ter participado hoje aqui comigo. E agora, vamos juntos com mais um pouco dessa alegria que é o Reino dos Céus. Não esqueça de deixar o seu like, falar aí algo que te interessou hoje nos comentários, se inscreva e vamos juntos nessa alegria que é o Reino dos Céus na sua vida. Alegria, meu povo! Deus está presente! Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Jesus Cristo prometeu, Ele vai abençoar. Vem, irmão, vamos anunciar a mensagem de salvação e a paz pregar. Jesus Cristo está chamando assim aos cansados e oprimidos. Vinde todos, vinde a mim. Hey! Pra frente, meu povo! Deus está presente! Povo de Deus, vamos em frente, levando o evangelho da paz, marchando sempre contente, pois Cristo nos satisfaz. Que alegria é ser um cristão, é andar em novidade de vida, é ter Deus no coração. O mundo passa cheio de desolação, deixa o que destrói e viva em construção. Deixa o que destrói e viva em construção. Jesus Cristo está chamando assim aos cansados e oprimidos. Vinde todos, vinde a mim.